é que enquanto a mulher vítima de violência está na casa sigilosa, se protegendo, porque realmente ela fugiu, ela está passando um momento muito delicado. Aqui na Casa do Gerson, que é uma exposição, né, uma casa, um patrimônio, eu tenho a oportunidade de encontrar pessoas que trabalham no setor. Eu tenho a Isabela aqui, que é uma artista plástica. Isabela, você trabalha com arte, né? Mas eu quero fazer uma outra pergunta, que é a questão da escultura. A escultura é uma arte. Você também trabalha com esculturas, não? Eu trabalho com objetos também, não só com pintura. Eu me acho mais pintora, mas é que eu mexo com tantas coisas, tantos suportes diferentes, que acabam sendo, assim, esculturas, sim. E você vai ter a oportunidade de conhecer ainda algumas. Você está fazendo uma exposição agora lá no Correios, né? Eu inauguro uma exposição no Centro Cultural dos Correios, dia 24 de setembro, agora, próximo. E essa é uma exposição muito diferente, em que é um projeto que eu tenho, já desde 2021, eu começo esse projeto, que é o Presenças Invisíveis. O que é Presenças Invisíveis? Eu acabei registrando esse projeto porque aí eu falo sobre a violência, principalmente contra a mulher. E eu pinto lençóis com mulheres vítimas de violência. Quando a primeira Presenças Invisíveis, eu pintei lençóis com mulheres vítimas de violência dentro de uma casa sigilosa. E depois essa exposição ela foi para o Museu da Justiça e foi assim muito impactante, que eu fiz dentro de um tribunal do júri. E os lençóis todos pendurados, então foi assim uma coisa bem bacana mesmo. E agora é Presenças Invisíveis de Mulheres Trans, onde eu pintei lençóis com mulheres dentro de um presídio do Evaristo de Moraes. Quando você fala dos lençóis, é quase a sensação da primeira pergunta que eu lhe fiz, da escultura. Porque eu acho que determinados objetos modificam e interferem no espaço, né? Sim, com certeza. E por que lençóis? Tudo começa, na pandemia, eu fiz um projeto que se chamava Fazendo Arte por Toda Parte. E cada semana eu fazia um trabalho diferente. E eu fui depois convidada, eu conheci a primeira-dama do Estado na época, a Ana Aline, com a Heloísa Aguiar, que era presidente do Rio Solidário. E elas me fizeram um desafio. Você não gostaria de fazer um Fazendo Arte por Toda Parte com mulheres vítimas de violência? Opa, é comigo mesmo, adoro desafios. Isso para mim, a gente estava falando um pouquinho antes, o diferente é o que me atrai. Eu falei, vou fazer, mas que suporte eu vou levar para essas mulheres? Vou levar lençóis. E por que lençóis? Pela simbologia. O lençol é muito simbólico no nosso universo, do universo da intimidade. Então é onde acontece, é o sexo, são as noites passadas, onde você se retira para pensar. Vamos falar da cama, do lençol. E o lençol é uma presença invisível também nesse contexto. Então, quando eu chego e peço para elas colocarem nos lençóis o que elas quiserem, as coisas são maravilhosas. É uma catarse que elas acontecem. É uma tela, né? Os lençóis viram praticamente telas, realmente, porque primeiro que vem aquele lençol branco, grande, elas têm que usar aquilo, aquele impacto. O que eu vou fazer? E elas fazem, elas vão botar ali as angústias, os anseios, os sonhos. Muitas escrevem quase cartas ali. E é diferente, cada uma vai botar realmente o seu interior. E é uma catarse que elas fazem, sabe? Usando o lençol como base, como suporte. Então, eu pintei essas e eu já pintei lençóis em outros lugares aqui também no Brasil. Já pintei lençóis, inclusive, em Portugal, com mulheres que sofreram violência. E agora, essa próxima exposição é uma exposição que é o Presenças Invisíveis, só que são mulheres trans. E eu pintei lençóis com mulheres trans dentro do presídio Evaristo de Moraes. Eu fui para lá e pintei os lençóis. São lençóis diferentes, são lençóis assim, que enquanto a mulher vítima de violência está na casa sigilosa, se protegendo, porque realmente ela fugiu, ela está passando um momento muito delicado. A mulher também que está presa, a trans,
ela é outro tipo de violência que ela sofre, que ela sofreu a vida inteira, e ela clama por menos preconceito, por mais amor, por menos, sabe? Por menos essa coisa toda que da sociedade em cima, de olhar para uma mulher trans, olha, mas não enxerga, né? Então, são presenças invisíveis. Se a gente fala assim, que a mulher ainda é uma presença invisível nesse mundo masculino, dentro dessa estrutura machista, porque não adianta, ela ganha menos, ela não tem as mesmas oportunidades, etc. A mulher preta em relação à branca, isso tudo ainda vai ser maior ainda, essa violência. Quando você fala da violência contra uma mulher trans, já é invisibilidade da invisibilidade da invisibilidade. E quando você fala, então, que ela está num presídio, mais, a invisibilidade ainda é maior. Então, a gente vê como é triste você constatar isso e você poder ajudar, de alguma forma, a sociedade a pensar um pouquinho melhor em relação a essas mulheres, tendo assim uma exposição, e uma exposição feita por uma mulher cis, branca e loura, né? Que está abrindo assim um espaço para falar sobre esse segmento da sociedade que precisa ser olhado com mais carinho e muito respeito, porque respeito é a palavra principal da vida. Se todos respeitassem um pouquinho, nada, quantos problemas seriam minimizados, não é? Então, a exposição, ela tem esse mote, eu acho que eu tô muito feliz em fazer isso. Muito. Eu queria fazer uma pergunta, já te interrompendo, fazendo o Jô Soares aqui. Há uma revelação de cartela de cores? A você, a violência aparece também? Aparece. Por exemplo, o vermelho, principalmente, né? Se a gente falar de violência, primeiro que eu amo um vermelho. Eu não estou de vermelho não, porque eu geralmente, quando se eu saio assim, eu vou sempre usar uma cor mais escura. Mas se você olhar, vocês vão ter oportunidade de irem ao meu ateliê, a base do meu trabalho é vermelho. Eu faço muito coração também, aquelas coisas que explodem. Então, e a violência, obviamente, se você perguntar por uma cartela de cor, é o vermelho e suas tonalidades, né, de vermelhos. Eu passei por uma experiência paralela, porque às vezes eu ofereci um lápis de cor para uma criança, e é a criança que tem violência em casa, ela rabisca cores, né? É o cinza, é o chumbo, é o vermelho, o roxo. Ela não consegue ver o amarelo, o azul, o vermelho, o branco, o azul, o verde, né? Há uma redução ali, há uma simulação do seu universo através daquele desenho, né? Com certeza, eu acho. Claro, as cores todas. A arte-terapia está aí para a gente ver isso também. E quantas vezes os psicólogos mesmo, usando desenhos, eles conseguem ver se a criança está sofrendo algum tipo de abuso ou não, pelos próprios desenhos, pelas cores, por tudo. E isso seria revelado através do adulto? O adulto também teria essa capacidade? Ela acaba se revelando? Eu acredito que sim, sendo que é interessante. Tem uns lençóis que são às vezes muito coloridos, mas que trazem assim uma amargura no que está escrito, sabe? Às vezes num desenho mais forte. Não quer dizer que ela vai usar só aquilo. É interessante, mas eu acho assim, eu penso que o vermelho e as tonalidades, como você mesmo falou, chumbo, o cinza, o preto, aquelas cores mais fortes, o roxo e tal, realmente. Que interfere hoje, talvez, até no nosso dia a dia também, né? Sim, hoje nós somos bombardeados por essas notícias, né? Sim. Isso interfere também na nossa exposição, na nossa expressão, né? Com certeza. Agora, artistas, né, que estão trabalhando com isso seriam mais sensíveis, né? O artista, eu acho que eu costumo dizer que o artista ele consegue penetrar no invisível. Ele entra no subconsciente, ele mexe, remexe naquele lamaçal interno, ele traz, ele leva memórias. Então a arte ela cura por conta disso, porque ela realmente entra. Quantas vezes você está vendo, estou falando todos os tipos de arte, é um filme, é uma música, é um poema, é uma pintura, né? É uma escultura. Aquilo no primeiro momento às vezes pode até te causar um certo incômodo,
percebe por que te causou incômodo. Aquilo ali te trouxe alguma lembrança. Então, às vezes, aquilo te ajuda a enfrentar de uma forma melhor uma situação, às vezes, ruim. Essa exposição que eu falei, que eu fiz do Presenças Invisíveis lá no Museu da Justiça, durante a exposição, o tempo que ela aconteceu, tiveram 3 casos de desmaios por conta do impacto. Entendeu? Então, são coisas assim, você vê, e não tinha nada de não era nada assim, mas só da pessoa ver determinadas coisas que eu coloquei e como estavam arrumados, trouxe uma memória, e essa memória mexeu, e essa pessoa teve um certo desconforto, né, maior. Então, é assim, mas eu acho que a arte, ela é boa para fazer esse tipo de trabalho. É óbvio que eu adoro olhar uma arte bonita, né? Eu não estou falando que não seja... E eu acho essas artes que eu faço também bem bonitas. O dramático também é belo, né? Também, com certeza. Mas não precisa só ser a beleza. A arte, ela entra ela vai por outros segmentos. Isso é arte, né? Ela não precisa ser bonita para você gostar ou para ela fazer algum impacto. Pelo contrário, uma arte às vezes mais intensa é aquela que vai causar um impacto maior. Uma provocação, né? Uma provocação. E essa provocação geralmente é boa. Eu gosto. Eu tenho um compromisso com quem está nos assistindo. Sim. E às vezes, do outro lado, tem um colega que está imaginando como poderia exercer essa profissão. Qual é o caminho? Qual é a dica que você pode oferecer? Eu, como artista plástico? Isso. É difícil, gente. Artista plástico não é fácil. A gente sofre muito, porque nós precisamos também ganhar dinheiro, né? Isso tudo é muito difícil. Bom, mas a vida é sempre assim, né? Não é fácil para ninguém, nada. Mas quando você faz aquilo que você ama, nossa, acho que a coisa vem e você vai conseguir fazer tudo, né? Você consegue o que você pretende. E você vai construindo o seu caminho, você vai descobrindo assim o seu veio, vamos dizer assim. Eu sou uma artista que eu tenho, quem me conhece sabe que eu transito por vários tipos de arte. Que eu tenho tanto fazendo arte por toda parte, como eu falei, ali dá para você ver a multiplicidade de trabalhos que eu faço. Agora, para quem conhece o meu trabalho, sabe exatamente que aquele colorido, que eu tenho uns trabalhos muito coloridos também, quando conhece o meu trabalho, sabe que aquele é meu. A assinatura está ali impressa, né? Impressa, sabe? Mesmo não estando assinado. Mas a característica, né? A característica é tão marcante que as pessoas sabem que é meu. Tanto essa parte mais forte, como que hoje em dia eu estou falando da violência, que são trabalhos que eles já falam muito, por exemplo, tem o Opressão, tem o Amarras, tem o Ferida, tem o Vergonha, tem o Coragem, tem a Dualidade, tem a Intimidade, tem a Soberana, tem os Espelhos. Então, cada um fala uma coisa. Então, são coisas que a gente... existe esse universo e existe o universo também mais leve, vamos dizer assim, bem colorido. E eu tive uma época que eu fiz muito Rio de Janeiro, muito Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro era muito colorido, muito alegre, muito diferente. E minhas telas são muito grandes também. Quem me conhece, assim, os meus amigos falam assim, Isabela, faz coisa menor também, que a gente não tem parede. Porque cada quadro de 5, 4 metros, 3 metros, aí é difícil, né? É difícil até para mim também, né? Porque para você vender uma coisa dessa, vai ser onde eu me sinto melhor. Eu adoro trabalhar naquela dimensão, sabe? Em grandes dimensões. Eu amo. Mas às vezes também a gente tem que fazer uma coisinha menor. Também gosto. A gente vai pulando assim, vai pra lá, pra cá e vai dando certo. Agora, você me deixou com uma curiosidade agora. Diga. Você imaginava quando nova, recente, uma jovem, uma criança, chegar a essa profissão, alcançar essa profissão? Não, eu sempre quis ser artista plástica, desde que eu nasci, eu acho. Era um dom, então, né? Era uma vocação. Eu acho que eu comecei a mexer com arte fora, que eu sempre fui muito incentivada pelo meu pai e pela minha mãe.
Então eu fazia ateliê de pintura desde meus 6 anos, 7 anos, com uma professora alemã, que eu sou de Petrópolis, e ela tinha o EGA, que era uma escola, né, de artes gráficas, e que eu ia lá toda semana, e cada semana se fazia uma coisa diferente. E ali eu começo, porque primeiro que ela incentivava demais a criatividade. Não era nada para copiar, só podia se criar, e tinha os deveres, e tinha aquelas pinturas todas, então era assim uma coisa muito, muito interessante, ainda mais para uma criança que gostava dessas coisas diferentes. E depois eu tive a oportunidade de fazer Belas Artes, e aí começa, porque é muito interessante também você ter não só a vocação, você também tem que ter um pouco da técnica, né? Porque eu acho importante ter a técnica, não só... Não, eu acho que a possibilidade da técnica lhe disfarça melhor, né? Você talvez tenha a capacidade de não se revelar tanto, usar a técnica às vezes para construir. Não, eu acho assim, deixa eu falar, a técnica em relação a tudo, né? Não só é bom você saber, você aprende a técnica para esquecer, entendeu? Vamos dizer assim. Mas é importante a técnica, até para você ter uma noção de tudo, desde enquadramentos até de misturas e as tintas, muitas coisas a gente aprende e depois desaprende, porque eu sou uma eterna viajante, vamos dizer assim. Eu adoro misturar tintas, digamos, que não vão dar certo. Essa que eu quero fazer. Nós temos que ter um compromisso junto com as crianças, em nome das crianças, né? Que seja liberado o desenho novamente, como foi a nossa geração e como as escolas também têm esse compromisso, né? Do lúdico, do imaginário, das cores, né? Com certeza. Eu sou uma pessoa, eu tenho 7 netos e todos eles adoram pintar e desenhar. Eu tenho esse projeto, que é o Fazendo Arte por Toda Parte, e que eu sempre pego os meus netos, eles trabalham comigo. Muitos desses Fazendo Arte por Toda Parte, eu estou com um neto, uma neta, ou então com crianças. Já pintei com creches, já pintei no Herê, com crianças do Herê na Maré, já pintei com crianças de São Gonçalo, e eu acho assim importantíssimo lápis, caneta, papel. A criança precisa colocar ali, ela não tem que ficar só olhando realmente celular, nem televisão, nada disso. Ela né? tem que trabalhar com o lúdico ali. Enquanto ela coloca o trabalho dela, ela vai desenhar, pintar, ela vai crescer muito como pessoa e ela vai assim desenvolver cada vez mais a criatividade, a parte motora. Tudo isso para ela é fundamental. Atenção, pais e professores, que nossa conversa é muito importante. A concentração também, né? Concentração a possibilidade também, de estudo. De tudo. E outra coisa, até para ela ter, assim, para ela ter realmente o controle, saber como mistura as cores, como observar de forma diferente, não vir aquilo pronto para a criança. Porque uma das coisas que eu mais me assusto hoje em dia é como as pessoas não estão pensando. Elas são condicionadas a irem com a boiada, sabe? Porque é o que está passando, é o que elas vão olhar, o que elas vão fazer. Para uma criança, mais ainda, é muito fácil ela chegar com o celular na mão, é o que ela está vendo. Agora, a partir do momento que ela está criando alguma coisa, ela vai observar muito mais as coisas que estão em volta dela. Então, ela vai ser um ser pensante. E isso é fundamental na nossa sociedade, que as pessoas não estão pensando. Eu não sei o que você acha, eu também concordo, mas tá eu acho que assim, as pessoas estão indo muito, todo mundo na mesma vibe. E eu gosto muito de quando as pessoas vêm com um pensamento diferente. O melhor presente para uma criança, um lápis de cor, um papel. Sabe o que eu fiz agora? Né? Eu estava em Lisboa e eu fui visitar uns amigos, são 3 crianças que eu amo de paixão. E eu fui passar o dia com eles. Eu levei telas e tinta. A mãe adorou também. Não tem essa de ficar sujeira, não. Nada que um plástico no chão não resolva, ou então do lado de fora, ou em cima de uma mesa. E eles amam. Levei lápis de cor, tinta guache, tinta aquarela. Levei um bloco grande de papel para aquarela também, e eles ali se divertiram. Uma coisa completamente diferente se eu levasse outro... Do game, do que está sendo oferecido hoje para a criança.
É isso aí, gente. Vamos botar a criançada para fazer arte por toda parte. Muito bem, muito obrigado. Não, só tenho que te agradecer porque você está dando uma aula aqui para nós. Precisamos ter um outro encontro. Agora, eu preciso do teu contato com quem queira do outro lado entrar em contato com você. Bom, antes de mais nada, quero agradecer o carinho, viu? Adorei vir aqui e quero vir mais vezes. Eu vou dar o meu contato, é Isabela Francisco, eu estou no Instagram como artista, Isabela, Francisco, mas botar Isabela, artista Isabela, eu acho que já aparece, espero. E também eu tenho esse no YouTube, a Isabela, artista Isabela Francisco, onde eu tenho muitas aulas ali sobre arte, que é o Fazendo Arte por Toda Parte, vale a pena conferir. E se quiserem agora me prestigiar indo na minha exposição no Centro Cultural dos Correios, a partir do dia 24, na realidade 24 é a abertura, a partir do dia 25 até dia 15 de novembro, no Centro Cultural dos Correios, que é a Rua Visconde Itaboraí, número 20, no centro da cidade. Começa de meio-dia, se não me engano, até às 7. Eu não sei, mas eu acho que é isso. Muito obrigado, só tenho que te agradecer. Aguardo o próximo encontro. Eu também. Obrigada.